E senhoras que nos acompanham nesta tarde e noite em todo o país, eu trago aqui, nesses minutos reservados a essa nossa exposição, mais um pronunciamento igual, reiterado e renovado, como tenho feito ao longo desses últimos 5 meses, desde o momento em que o Congresso, a partir da Câmara dos Deputados, debruçou-se sobre a proposta de reforma da Previdência. E o que mais chama-nos a atenção, e fica muito claro, patente, e é importante que toda a população brasileira bem o saiba, e façamos um adendo: grande parte, esmagadora maioria dos brasileiros não sabe quase nada, para não dizer absolutamente nada, sobre as consequências danosas e que serão irremediáveis a partir do momento que esta reforma possa ser promulgada. Não sabe. Nós estamos vivendo esses últimos meses de uma campanha desonesta, me perdoem, promovida pelo governo e que tem tido nos maiores veículos de comunicação de massa um aliado ou aliados extremamente importantes para o propósito final do governo, que é ver esta reforma aprovada. Isto sim, porque da minha querida Paraíba, aonde quer que nós caminhemos, basta-se perguntar aos cidadãos comuns se eles têm conhecimento sobre os prejuízos a partir do momento em que o abono salarial será mitigado. Basta perguntar se eles têm o conhecimento sobre os prejuízos a viúvos e viúvas. Basta perguntar se eles têm, senador Rogério Carvalho, o conhecimento pleno sobre aquele benefício que haverá de ser procurado, buscado, e ao bater a porta do INSS, ter uma resposta a menor do que as suas expectativas, por força da diminuição em relação ao que vai ser contabilizado, incluindo agora as menores contribuições, você constatará, sem sombra de dúvidas, que a população brasileira, na sua maior parte, senador Fabiano Contarato, não sabe do que se passa. E nós que já expusemos as nossas posições desde o primeiro momento, não podemos nos acomodar nem nos acovardar. Eu tenho um respeito profundo e haverei de mantê-lo, porque assim aprendi, com aqueles que, com opinião diferente, hoje posicionar-se-ão a favor da reforma. Mas é nítido o constrangimento de todos. É nítida a vergonha que passam a demonstrar a partir do momento em que assumem a tribuna a dizer. E não é correto e precisamos ser honestos. Aqui a tribuna, no voto, na digital, não tragam a desculpa de que era a única saída que nós teríamos para discutir os desajustes fiscais. Não. Temos que assumir quem vai votar contra, como eu e como outros companheiros, quando perguntados por aqueles que são favoráveis, mas os que votarão a favor não tragam a justificativa de que chegou-se ao fundo do poço, como eu tenho ouvido aqui, e que constrangidamente a única saída, senador Randolfo Rodrigues, é essa. Não é. Nós sabemos que não é. Não é verdade que todos os brasileiros estão dando a contribuição de sacrifício, senadora Leila Barros. Não é verdade. Não é verdade porque esse sacrifício não está sendo posto por aqueles que são rentistas. Esse sacrifício não está sendo dado, líder Fernando Bezerra, por aqueles que integram a cartelização bancária. Esse sacrifício não está sendo dado por aqueles que têm as grandes fortunas, os grandes patrimônios, que herdam. Não. O sacrifício estará sendo dado a partir da promulgação
que não contará com o nosso voto da maior parte dos brasileiros, daqueles que integram os mais de 50 milhões que estão entre os miseráveis e os pobres. Quando se fala sobre os 13 milhões de desempregados, eu ouvia, enquanto deputado federal, que o Brasil não tinha outra saída a gerar oportunidades, desburocratizar, trazer segurança, estimular o investidor, se não fosse por meio da reforma trabalhista. E agora, os que defenderam lá e cá, como se apresentam? Com o mesmo discurso. Não há outra saída senão a reforma da Previdência. Essa é uma falácia inaceitável. Nós teríamos, sim, como discutir esses desajustes a partir do momento que reconhecêssemos as políticas não planejadas de desoneração, a partir do momento em que identificássemos os segmentos, para encerrar, senhor presidente, que se abeberaram dos privilégios sem corresponder à nação brasileira por ter tido esses privilégios, e não o fazemos. Mas na hora mais drástica, sempre, inevitavelmente, quem vai pagar a conta é aquele que não dispõe de lobby político, é aquele que não dispõe de condições para se fazer forte e evitar esse dano maior. Por essas razões, com a plena consciência de que estamos a fazer o certo ao votar contra a reforma, não que desconheçamos a necessidade de algumas mudanças, mas jamais nos níveis propugnados e propostos por um governo eminentemente fiscalista, que vai para e passo, entregando o país, anunciando as desestatizações, sem quaisquer níveis de planejamento ou de propostas, em nome da segurança jurídica, em nome dos novos investimentos. Não é isso com o qual nós vamos nos render. Por essas e outras motivações que já tive eu a oportunidade, senador Paulo Paim, de poder expendê-las, de poder desenvolver ao longo desses últimos meses, é que o nosso posicionamento, em nome do PSB, como um dos seus integrantes ao lado da senadora Lélia Barros, é que votarei contra essa proposta, senhor presidente. Senador Fabiano Contarato. Presidente, só uma informação, ainda há quantos inscritos, presidente? Nós tínhamos 136, mas agora retiraram, ficamos com 22 inscritos. Senhor presidente, restabeleça o tempo, por gentileza. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Nada é tão ruim que não possa piorar